Os raios de sol penetravam a água, criando um espetáculo de luz fascinante na superfície do Howe Sound. Mark Anderson, mergulhador nas águas frias ao largo da costa da Colômbia Britânica, não fazia ideia de que este dia comum de setembro mudaria sua vida para sempre. Com mais de 10 anos de experiência em mergulho, centenas de imersões e milhares de fotos subaquáticas, nada poderia prepará-lo para o encontro que estava por vir. A visibilidade naquele dia era extraordinária, cerca de 30 metros. Apesar da temperatura da água estar em apenas 12 graus Celsius, ela era incrivelmente clara. Mark nadava tranquilamente pelos bosques de algas marinhas e apontava sua câmera para as estrelas do mar brilhantes espalhadas pelo fundo rochoso. Sua atenção foi atraída por um pequeno grupo de pepinos do mar, e ele decidiu tirar algumas fotos em close. Foi então que sentiu uma quase imperceptível mudança na movimentação da água. Algo grande estava por perto. Mark virou-se lentamente, esperando ver uma foca curiosa ou talvez uma pequena orca, comuns naquela região. Mas o que viu o deixou paralisado de espanto. Um jovem filhote de baleia jubarte, com pouco mais de 4 metros de comprimento, nadava a poucos metros de distância. Seus movimentos eram estranhos, diferentes do comportamento habitual dessas majestosas criaturas. O filhote se movia de maneira brusca e olhava constantemente para o mergulhador como se quisesse se certificar de que estava sendo observado. Seus pequenos olhos, incomumente expressivos para uma criatura tão grande, pareciam transmitir tanto preocupação quanto um pedido de ajuda. Mark prendeu a respiração e ligou sua câmera. Uma interação tão próxima com um filhote selvagem era algo inacreditável. Mas o animal não parecia nem um pouco interessado em ser filmado. Ele nadou mais perto, quase tocando Mark com sua enorme nadadeira, antes de se afastar em um grande arco e voltar. Esse padrão se repetiu várias vezes e ficou cada vez mais claro que a baleia estava tentando comunicar algo ao mergulhador. Depois do quinto ou sexto movimento, o filhote mudou abruptamente de direção e começou a nadar com propósito. Após cerca de 20 metros, parou e olhou para trás, como se quisesse verificar se o mergulhador o seguia. Mark hesitou. Seguir um animal selvagem em águas abertas podia ser perigoso, mas algo no comportamento do filhote, sua urgência, quase desespero, o levou a agir. Mark verificou seu equipamento e sua bússola e começou a seguir seu inusitado companheiro. Eles nadaram em direção ao nordeste, afastando-se cada vez mais da costa. A profundidade aumentava e a luz do sol ficava mais fraca. A cada 30 ou 40 metros, o filhote parava, dando tempo para que Mark o alcançasse e se certificasse de que ainda estava atrás dele. Depois de nadarem mais de 500 metros, chegaram a um pequeno vale submarino. Foi ali que Mark viu algo que fez seu sangue gelar. Uma enorme baleia jubarte adulta, com pelo menos 14 metros de comprimento, flutuava quase imóvel na água. Seu corpo estava coberto por algo que, à distância, parecia uma estranha massa cinzenta. Quando Mark se aproximou, percebeu que eram cracas. Mas não eram as pequenas colônias comuns desses crustáceos frequentemente vistas em baleias. Era uma camada grossa e densa, com vários centímetros de espessura em alguns pontos. Elas cobriam quase todo o corpo, deixando apenas pequenas áreas ao redor dos olhos e do espiráculo livres. O filhote nadou até a grande baleia, presumivelmente sua mãe, e começou a empurrá-la suavemente, como se quisesse incentivá-la a se mover. Mas a baleia apenas bateu fracamente sua nadadeira caudal. Mesmo através da água, Mark podia ver como sua respiração era difícil e irregular. O mergulhador não perdeu tempo e se aproximou com cautela. Suas mãos tremiam ao pegar uma faca de titânio do cinto. Ele sabia que a presença de cracas em excesso era um sinal de graves problemas de saúde em baleias. Normalmente, o forte sistema imunológico desses animais impede que parasitas se proliferem dessa forma. Algo havia afetado seriamente a saúde dessa magnífica criatura. Com cuidado, Mark aproximou-se do corpo da baleia e começou a remover os maiores aglomerados de cracas. O filhote observava atentamente, ocasionalmente olhando diretamente para ele com seu enorme olho, sempre que Mark entrava em seu campo de visão.
Após meia hora de trabalho árduo, o mergulhador conseguiu limpar uma área do tamanho de uma mesa de jantar. No entanto, isso era apenas uma gota no oceano. As cracas cobriam quase todo o corpo maciço da baleia. Ficou claro que ele não poderia lidar com aquilo sozinho. Além disso, o indicador de ar do cilindro de Mark mostrava que seu oxigênio estava acabando. Mark subiu rapidamente à superfície e tentou memorizar sua localização exata. De volta ao barco, ele pegou imediatamente o rádio e entrou em contato com o serviço de resgate de mamíferos marinhos. Sua voz tremia de urgência enquanto descrevia a situação ao atendente. Aqui é Mark Anderson, mergulhador certificado. Estou cerca de 1 milha ao nordeste da entrada do Howe Sound. Encontrei uma baleia jubarte adulta em estado crítico. Seu corpo está quase totalmente coberto por cracas e ela está praticamente imóvel. Há também um filhote por perto. Felizmente, havia um especialista experiente do outro lado da linha. Ele fez algumas perguntas para esclarecer o estado da baleia, seu tamanho aproximado e profundidade, antes de informar a Mark que uma equipe de resgate chegaria ao local dentro de 1 hora. Essa hora pareceu uma eternidade. Mark mergulhava periodicamente com máscara para verificar se as baleias ainda estavam lá. O filhote parecia entender que ajuda estava a caminho. Parou de nadar inquieto e permaneceu próximo à mãe, tocando-a gentilmente com sua nadadeira ocasionalmente. Exatamente 53 minutos depois, um barco especializado no resgate de mamíferos marinhos apareceu no horizonte. A bordo estava uma equipe de 6 pessoas, 2 veterinários especializados em mamíferos marinhos, 3 especialistas em resgates e um perito em comportamento de baleias e golfinhos. Depois de avaliar a situação, a equipe começou a trabalhar imediatamente. 2 mergulhadores desceram com equipamentos especializados para remover as cracas. Suas ferramentas eram muito mais eficazes do que a faca de Mark. Eles usavam raspadores hidráulicos que removiam os parasitas sem danificar a pele da baleia. O trabalho progrediu lentamente, mas de forma constante. A cada hora, os mergulhadores revezavam-se para economizar oxigênio. Mark, com a permissão do coordenador da operação, juntou-se ao time para ajudar no que fosse possível. O filhote permaneceu o tempo todo por perto, observando atentamente o resgate. Depois que a maior parte das cracas foi removida, os veterinários realizaram um exame mais detalhado na baleia. O que descobriram os preocupou profundamente. Notaram um pequeno inchaço em um dos lados da baleia, algo incomum para essa poempes espécie. Uma ultrassonografia subaquática, feita com um aparelho portátil, revelou a presença de um corpo estranho no estômago da baleia. Após uma breve consulta, a equipe decidiu levar a baleia para uma cirurgia imediata no centro de reabilitação mais próximo para mamíferos marinhos. Era uma operação complexa e arriscada. O animal estava muito debilitado e qualquer estresse poderia ser fatal. Mas não havia outra opção. Sem a intervenção cirúrgica imediata, as chances de sobrevivência da baleia eram mínimas. Com a ajuda de um pontão inflável especial e um rebocador, a baleia foi cuidadosamente transportada até a costa. O filhote seguiu o barco durante todo o trajeto, nunca se afastando mais de 1 metro. No centro de reabilitação, a equipe veterinária começou imediatamente a cirurgia. O que eles removeram do estômago da baleia chocou a todos. Um grande pedaço de rede de pesca industrial, impregnado com substâncias químicas tóxicas. Uma análise laboratorial revelou que a rede havia sido tratada com um anti-incrustante altamente prejudicial, incluindo tributilestanho, uma das substâncias mais tóxicas para o ambiente marinho. Isso é uma bomba relógio química, explicou o doutor Chen, o veterinário-chefe, mostrando os resultados do laboratório a Mark. Quando a baleia ingeriu esse pedaço de rede, as substâncias químicas começaram a se dissolver no ácido gástrico. As toxinas entraram na corrente sanguínea e se acumularam nos tecidos de gordura, envenenando lentamente todo o sistema dela. Os monitores mostravam os danos que as toxinas haviam causado nos órgãos internos da baleia. O fígado estava quase 2 vezes maior que o normal, com tecidos inflamados. Os rins lutavam para filtrar os venenos e o sistema imunológico estava praticamente inativo, permitindo a infestação massiva de cracas.
Mais 3 ou 4 dias no máximo, e os danos seriam irreversíveis, disse o doutor. Chen, balançando a cabeça enquanto examinava os exames de sangue. A concentração de toxinas já havia atingido um nível crítico. É por isso que ela não conseguia mais se mover adequadamente. Sua musculatura estava parcialmente paralisada pelo veneno. Sem a inteligência notável do filhote e sua ajuda oportuna, teríamos perdido os dois. Mark examinava o pedaço da rede ao microscópio. Sob a luz do laboratório, eram claramente visíveis cristais de substâncias tóxicas incrustados nas fibras sintéticas. Esses revestimentos anti-incrustantes foram proibidos no início dos anos 2000 devido à sua toxicidade extrema, explicou um dos técnicos do laboratório. Mas alguns fabricantes inescrupulosos ainda os utilizam, especialmente em países com regulamentações ambientais menos rígidas. Nas 3 semanas seguintes, a baleia e seu filhote permaneceram em um tanque de reabilitação especial. Marcos visitava quase diariamente, ajudava nos cuidados dos animais e documentava a recuperação com sua câmera. Aos poucos, a condição da baleia adulta começou a melhorar. As feridas cicatrizaram. Os exames de sangue mostraram uma redução nos níveis de toxinas e o apetite voltou. O filhote permaneceu o tempo todo próximo à mãe. Os funcionários do centro ficaram impressionados com a lealdade e inteligência dele. Se ele não tivesse procurado ajuda com tanta persistência, nunca teríamos descoberto que sua mãe estava em perigo, disseram eles. Em meados de outubro, com todos os indicadores normalizados, decidiu-se libertar as baleias de volta ao mar. O dia estava notavelmente claro e quente. Dezenas de pessoas se reuniram na costa para presenciar o emocionante evento. Mark estava em um dos barcos de apoio, ainda filmando. Quando os portões do tanque de reabilitação se abriram, as baleias não nadaram imediatamente para fora. Elas permaneceram por vários minutos perto da saída, como se estivessem se acostumando com a ideia de liberdade. Então, como se tivessem tomado uma decisão, mãe e filhote mergulharam simultaneamente e nadaram em direção ao oceano aberto. De repente, após nadarem uma certa distância, pararam. Ambas as baleias se viraram e saltaram alternadamente para fora da água, caindo de volta com um grande estrondo. Para todos os presentes, parecia um gesto de despedida e gratidão por terem sido resgatadas. Depois disso, as baleias nadaram lentamente para o norte, iniciando sua longa jornada até os refúgios de inverno na costa do Havaí. Nos meses seguintes, a história do resgate da baleia apareceu em diversas publicações científicas e revistas ambientais. Uma atenção especial foi dada ao comportamento incomum do filhote, que buscou ajuda humana. Especialistas em baleias destacaram que casos como esse são extremamente raros e demonstram a elevada inteligência desses animais. Mark continuou acompanhando o destino das baleias que ele ajudou a salvar. Graças a transmissores especiais instalados antes da liberação, os cientistas puderam rastrear seus movimentos. Os sinais mostraram que a dupla alcançou com sucesso as águas mornas do Havaí e se juntou a um grande grupo de baleias jubarte. No verão seguinte, algo extraordinário aconteceu. Mark, que agora mergulhava regularmente na mesma região na esperança de reencontrar seus velhos amigos, avistou nadadeiras familiares na superfície da água. Quando se aproximou com o barco, ele as reconheceu. Uma fêmea adulta e um filhote que haviam retornado aos locais de alimentação de verão. As baleias pareciam saudáveis e vigorosas. O corpo da baleia adulta quase não apresentava vestígios do tormento, exceto por uma pequena cicatriz na lateral que lembrava a cirurgia. Elas permaneceram por quase 1 hora perto do barco de Mark, permitindo que ele tirasse fotos e ocasionalmente emergissem, como se estivessem posando para a bilacâmera. O filhote, que havia crescido visivelmente desde o ano anterior, até se aproximou do barco e tocou-o suavemente com sua nadadeira. Essa história não se tornou apenas um exemplo de resgate bem-sucedido de animais marinhos, mas também um lembrete de como a vida humana e a dos habitantes do oceano estão interligadas. Graças à compaixão de um homem e à profissionalidade de uma equipe de resgate, 2 criaturas maravilhosas receberam uma segunda chance de viver. Para Mark, esse incidente marcou um ponto de virada em sua carreira. Ele abandonou seu emprego anterior e passou a se dedicar totalmente à proteção dos mamíferos marinhos,
juntando-se ao mesmo centro de resgate que ajudou no salvamento das baleias. Agora, ele participa regularmente de operações de resgate, ajudando outros animais marinhos em necessidade. As fotos e vídeos que ele capturou durante o resgate das baleias tornaram-se parte de um programa educacional sobre a proteção dos oceanos. Eles ajudam a conscientizar sobre a poluição dos mares e mostram os impactos devastadores que os resíduos humanos podem ter na vida marinha. Todos os anos, quando as baleias jubarte retornam às águas de British Columbia, Mark vai ao mar com uma expectativa especial. Embora saiba que as chances de reencontrar suas baleias sejam pequenas, ele nunca perde a esperança. Afinal, essa história extraordinária lhe ensinou que milagres acontecem, especialmente quando se trata de criaturas tão maravilhosas quanto as baleias jubarte.